trago aqui mais um estudo. E se o quer ouvir e ver esse vídeo, entender e aceitar, que compartilhe com o maior número possível de pessoas, para que nós, eminentemente os pretos, venhamos a tomar conhecimento que da palavra de Deus, mas a Escritura Bíblica, nós, os pretos, nas Américas e no mundo, nós somos os protagonistas, como Deus falou conosco, que nós deixamos de ser cabeça pela nossa desobediência e nos tornamos cauda. E estamos nessas condições até os dias de hoje. Mas eu digo que já está encerrando essas profecias do aperto que nós, os pretos, iríamos viver. Nós, os pretos, especificamente, descendentes das 12 tribos de Israel, que somos os pretos e os índios. Temos o mesmo problema. Tanto os pretos, vamos dizer assim, os pretos civilizados, quanto os índios, que eles dizem que não são civilizados. Pelo contrário, os índios são mais civilizados do que nós, ou, entre aspas, que nos consideramos, ou que nos consideram super, hiper civilizados. Então vamos lá, é o estudo que eu trago hoje sobre o início e o término da escravidão, oficialmente falando, porque a escravidão ainda hoje ela tem países na África que ainda vivem regime de escravidão. Por exemplo, na Mauritânia, eles são lá, são escravos dos Islã. Então vamos lá. Gênesis 15:13 diz assim: Deus falou para Abrão. Então disse a Abrão: saibas de certo que peregrina será a tua descendência em terra alheia, e esta será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Se eu pergunto a qualquer pessoa que já leu a Bíblia, eu pergunto a ele, onde se dará essa escravidão ou se deu? Ah, já aconteceu, no Egito. Será? Eu, sinceramente, durante um certo tempo, eu acreditei, mas depois comecei, porque eu não tenho PhD de nada, eu sou um autodidata, eu gosto muito de ler, gosto de pesquisar. Se a pessoa diz alguma coisa para mim, eu não digo que você está errado, nem digo que você está certo. Se ele está falando aquilo que eu acredito, eu digo, não, você está certo. Se ele está falando aquilo que eu não tenho conhecimento, que eu não tenho entendimento, o que é que eu faço? Eu não o contradigo. Eu faço o quê? Anoto e depois eu vou pesquisar para ver se ele está certo ou não. Eu sou autodidata, então eu gosto de pesquisar. Eu tinha medo do computador. Quando eu perdi o medo do computador, aí eu virei um pesquisador das Escrituras. Então diz assim, então vamos lá. Essa escravidão foi profetizada pelo próprio Yahvé, diretamente para Abrão, que está registrado em Gênesis capítulo 15, verso 13. Vou ler novamente.
que diz: então disse Abraão, saibas de certo que peregrina será a tua descendência, em terra alheia. O que é terra alheia? É uma terra que ele não conhece, uma terra estranha, porque ele não tinha terra. Então, o Egito, ele conhecia o Egito. Então, pelo conhecimento que Abraão tinha do Egito, até ganhou, Saraí ganhou uma escrava do faraó no Egito. Então já descarta totalmente essa história de que essa escravidão deu-se no Egito. Porque está dizendo que é uma terra que Abraão não conhece. Que ele não conhece quer dizer o quê? Que ele nunca pisou. E nós acreditamos, fomos ensinados que essa terra é o Egito. Então vamos lá. Os 400 anos. Essa profecia, ela terá o seu término no Brasil, no dia 13 de maio de 1888, quando a princesa Isabel irá assinar a Lei Áurea, proclamando a libertação dos escravos, entre aspas, que nós estamos escravos, nós somos até hoje. A nossa escravidão, ela só vai acabar quando estiver sido cumprido em nossas vidas Deuteronômio Levítico 26 e Deuteronômio 28. É o que nós estamos vivendo hoje. Nós, os pretos, estamos vivendo Levítico 26 e Deuteronômio 28. Quem gosta de pesquisar, vai pesquisar que vai ver que o que eu estou falando. Abolindo a escravidão profetizada de 400 anos. E não de 430. Mas está na Bíblia. 430. Ali, na saída deles do Egito, eles não estão nem mais no Egito. Eles já estão em Israel. Eles recebem a lei. Ali as terras eles já conseguiram, já estavam cada um vivendo, vamos dizer assim, no seu lote. Aí vem a lei. A lei, ela veio 430 anos depois que nós estivemos no Egito. Até porque, quando eles entraram no Egito, que foi 66 pessoas com Jacó, mas nós contamos 70. Por que nós contamos 70? Porque no Egito já havia José, sua esposa e seus filhos, Manassés, e agora o nome do outro, vocês me desculpem no momento, me falha, que aí faz 70. Diz que quando saíram do Egito, liberto por Moisés, saiu 3 milhões de pessoas. Há controvérsia sobre esse contingente, mas esse não é o caso do estudo. Então vamos lá. Aí eu digo, essa escravidão do povo hebreu, povo preto, está na Bíblia, foi profetizada por Deus. Agora, eu quero, sem negócio de chave, código, seco,
diga para mim, Paulo, abre a sua Bíblia no livro tal, está lá registrado o Holocausto de Israel. Eu quero que vocês me mostrem onde está na Bíblia o Holocausto de Israel. Eu vou mostrar a vocês. Os 400 anos na Bíblia, do povo africano. Está na Bíblia, registrado em letras profetizadas pelo Senhor Deus. Quem souber que me informe. Agora vamos ao início da escravidão. No início da escravidão, eu tenho aqui a minha fonte. Agora eu vou ler da onde eu tirei o início da escravidão. A escravidão ela foi autorizada pelo entendimento errôneo dos pais da Igreja Católica, de que quando Noé profetizou sobre Canaã, eles consideram que ele amaldiçoou todo o povo negro. E ele não amaldiçoou povo nenhum. Eu até coloquei essa semana, mas hoje são 6/7/1/2024, no dia 3, eu coloquei um estudo justamente sobre os gentios, que está falando sobre isso. Então, está lá. Eu vou ler aqui, da onde foi a minha fonte. Que na minha fonte, quer dizer, eu não vou ler tudo, porque senão vai ficar inviável o estudo. Só mais ou menos para chegar aonde eu quero. Então, para eu chegar onde eu quero, eu tenho que ter um início, tem que ter um final. O trabalho diz assim: o trabalho no medievo. Embora a escravidão se mostrasse como modalidade de prestação de serviço, característica da antiguidade, ela não desaparece totalmente nos estágios históricos que imediatamente se seguem, sobrevivendo em quantidade menos relevante, também durante a Idade Média e da Idade Moderna. Viana leciona que nos tempos medievais a escravidão também existiu. E os senhores feudais faziam um grande número de prisioneiros, especialmente entre os bárbaros e infiéis, mandando vendê-los como escravos nos mercados de onde seguiam para o Oriente Próximo, sobre vários pretextos e títulos. A escravidão dos povos mais fracos prosseguiu por muitos séculos. Um adendo aí. Essa escravidão não era epileptial, era despojo de guerra, conforme se mencionou anteriormente. Em 1452, o Papa Nicolau autorizou o rei de Portugal a combater e reduzir a escravidão todos os muçulmanos. Era para reduzir os muçulmanos à escravidão.
E em 1488, o rei Fernando, o católico, ofereceu 10 escravos ao Papa Inocêncio VII, que os distribuiu entre os cardeais. Na minha visão, aí começa pela cor da pele, porque esses escravos, eles são mouros. Quem eram os mouros? Os mouros eram os negros que foram islamizados. E o rei de França lutava contra eles. E vai só conseguir. Eles ficaram, esses muçulmanos, durante 13 séculos, eles viveram de escravizar outros povos, inclusive o povo preto. Então, em 1488, 1888, vamos fazer aqui, 8 menos 8, 0. 8 menos 8, 0. 8 menos 4, 4. 1 menos 1, 0. 400. Oh, aleluias! Oh, glória! 400 anos foi o tempo que durou oficialmente a escravidão, porque o Brasil ele foi o último país a acabar com essa prática nefasta, oficialmente, de escravizar os negros. Então vamos lá. Foram escravizados e vendidos pelo Papa. Esses 400 termina, é o término. E aí tem a escravidão oficialmente, tem seu término no Brasil. Agora, eu vou dizer a minha fonte. A minha fonte. Onde foi que eu... Então, veja só. Eu estou no estudo, num trabalho da Universidade de Ribeirão Preto, campus de Ribeirão Preto, Faculdade de Direito. É do mestrado. Está aqui. O trabalho análogo ao escravo e à existência digna. Os instrumentos processuais de tutela coletiva dos direitos sociolaborais do empregado da Alta Mogiana. O orientador foi o professor Dr. Lucas de Souza Leffert. Márcia Cristina Sampaio. Eu acredito que ela é a doutoranda. Ribeirão Preto, 2016. Márcia Cristina Sampaio Mendes, que fez o trabalho análogo à escravidão. Dissertação apresentada ao programa Pós-Graduação em Direito da Universidade de Ribeirão Preto, campus de Ribeirão Preto, para obtenção do título de mestre. Orientador, professor Lucas de Souza Leffert. Ribeirão Preto, 2016.
ficha cartográfica preparada pelo Centro de Processamento Técnico da Central da INERP, Universidade de Ribeirão Preto. Aí está aqui a ficha, a ficha. Vou até colocar aqui. Vou colocar aqui a ficha, para não precisar ler. Essa é a ficha. Márcia Cristina Sampaio Mendes. Dissertação de mestrado apresentada ao programa de pós-graduação em Direito da Universidade de Ribeirão Preto para obtenção do título de mestre em Direito. Área de concentração, Direitos Coletivos e Cidadania. Data da defesa, 15 de dezembro de 2016. Resultado, aprovado. Aí tem aqui a banca examinadora, professor Lucas Leofildes, professor doutor Jair Aparecido Cardoso, professor doutor Gilvencio Borges da Silva, Ribeirão Preto, São Paulo, 2016. Então eu digo, no Brasil, aí vamos aqui, ano de escravidão tem seu termo. No Brasil, com os protagonistas de escritura que são o povo preto, quem acredita e quem não acredita, que faça como eu, pesquise, se aprofunde, como eu que sou um simples autodata. Aí eu digo aqui, detalhe, hoje nós estamos vivendo Levítico 26 e Deuteronômio 29. Essa é o que nós estamos vivendo. Já tem outro estudo aqui para colocar em tela, continua em Gênesis 15. Em Gênesis 15, 13, tem uma porção de profecia ali. Eu não vejo pastor nenhum explorar essas profecias. Não vejo. Nunca ouvi. Então, quem me der a satisfação de ouvir e entender e aceitar que a história é nossa, ela começa na África e termina, entre aspas, no Brasil, que eu tenho um estudo de um, eu não sei se ele é africano ou se ele é americano, que ele diz que ele fez lá uma soma e que a escravidão ela termina nos Estados Unidos em 19. Ele soma quando o primeiro escravo entrou nos Estados Unidos e quando Lincoln aboliu a escravidão. Então ele somou e deu 400. Mas não é assim que se faz a conta. A conta é quando começa e quando termina. Não é nunca para mais, é para menos. Começou em tal ano, terminou em tal ano. Aí a gente vai somar para ver. Como é que a gente vai somar? Para saber quanto tempo teve de duração aquele evento que nós estamos investigando. É isso. Os Estados Unidos não terminou, a escravidão não terminou com eles, terminou no Brasil, no dia 13 de maio de 1888, com a assinatura da Lei Áurea pela princesa regente
Princesa Isabel. O nome dela não sei porque o nome dela é muito vasto, muito grande. Então, se entenderam e achou que está, como é que eu falo, compartilhe que é uma parte da história do Brasil que não nos é ensinada e nunca será ensinada. Compartilhe, meus filhos.